Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre Kung Fu. Mas vejam, não é Kung Fu aquela luta com saltos espetaculares, bolacha para tudo quanto é lado, rasteiras. A técnica é essa, mas é principalmente sobre a filosofia do Kung Fu. E hoje eu tenho como convidado especial do nosso programa o Guga de Lima. Já o conheço há alguns anos e sempre o conheci como um professor de Kung Fu, mas ele transcendeu a sua técnica para uma filosofia de vida. Então, para que vocês saibam quem é Guga de Lima, aqui vai o currículo dele. Ele é hipnólogo formado por Fábio Puentes na Associação para o Estudo Clínico e Experimental de Hipnose, um convênio Brasil-Espanha, isso em São Paulo. Mestre em Kung Fu na técnica Wing Chun e criador do sistema Guandiman de aperfeiçoamento pessoal e autodefesa. Ele também é terapeuta reikiano, terceiro nível, é numerólogo, atua na terapia complementar de forma interdisciplinar, com treinamentos pessoais na área da defesa e ou foco mental, e também na área social, onde assumiu cargos de diretoria, elaboração e execução de projetos. Ele é um estudioso do impacto fisiológico dos processos mentais de pensamentos e emoções, e também é um entusiasta na área do desenvolvimento humano. Atua também na área artística e mídia, com experiência em direção de comerciais, direção teatral, musical, cantor, músico, roteirista e ator. Bom, desde o ano passado, ele ingressou e estudou na área da agricultura, principalmente a agricultura orgânica, e também no estudo da produção artesanal de produtos alimentícios. Então, temos aqui uma pessoa multidisciplinar e polivalente. Guga, bem-vindo ao programa, sinta-se em casa e veja uma coisa. A última vez que nós nos falamos, você era um professor de Kung Fu, também já se iniciando em algumas terapias. Os anos se passaram e agora eu vejo o seu currículo e digo, meu Deus, como esse cara evoluiu. A que te leva essa evolução toda, amigo? Primeiro, obrigado pelo espaço, Jaime, aqui na TV Floripa. Acho que a evolução é algo natural mesmo, né, do ser humano, mas eu sinto evoluído, mas não evoluído, entende? A evolução, acho que é uma coisa, é um normal inerente ao ser humano, né? Enquanto a gente está no planeta, respirando, a gente tem que estar evoluindo. Só que a evolução, às vezes, vista de fora, pode não parecer evolução também, né? Eu costumo falar que, às vezes, meus vizinhos, ou eles não me veem em casa, ou acham que eu fico uma semana inteira dormindo, ou me divertindo com as crianças. Mas é que, eu acho que é um processo de evolução também, você assimilar as tarefas ao teu dia a dia, a uma coisa comum. O dia passa despercebido, né? Então tu não sente trabalhando, não sente fazendo as coisas, só vivendo. Então a evolução para mim tem muito disso, assim, mas para me sentir evoluído, a gente teria que viver uns 200 anos. Então, viver um ano de Plutão, aí já dava para... Bom, os tópicos que eu gostaria de conversar contigo, eu achei algo muito interessante, um tema que você colocou aqui. Cada vez mais tudo se agrega à filosofia do Kung Fu, ou seja, equilíbrio, foco, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, adaptação, superação, tudo isso, na prática, você adquire o conhecimento que te leva a filosofar sobre o assunto. Muito bem. Também nos atendimentos que você faz, onde a numerologia, a hipnose e outros conhecimentos são ferramentas para uso terapêutico.
Na época da primeira entrevista que nós tivemos já era assim, mas ainda havia muitos atendimentos específicos da área. Hoje em dia, já sou mais procurado pelo método geral em si e eu gostaria de falar mais sobre isso. Então, amigo, tens à tua disposição as câmaras da nossa emissora. Me fale sobre todo esse procedimento. É que antigamente, como eu trabalhava mais em clínicas, automaticamente eu era procurado para resolver uma fobia, uma ansiedade específica, né? E nas clínicas sempre foram parcerias ótimas, claro, abrindo um espaço para mim, mas eu senti uma certa limitação de tempo. Apesar de o mundo, nós temos que nos adequar a horários, dias como hoje, por exemplo, né? Tem o dia. A vida real ela não é tanto assim. O ser humano é que força bastante a barra para deixar tudo quadradinho, digamos assim, né? Então, aquela 1 hora para mim não era suficiente, porque eu não que não era suficiente, era suficiente para o tratamento de hipnose. Às vezes meia hora, né, ou até menos, ou 40 minutos é suficiente. Mas eu achava uma coisa muito distante. Aonde o Kung Fu já está na minha vida desde 88. Por aí. Então, é uma filosofia muito já enraizada, né? Então, a gente tem ela é um filtro onde eu sempre coloco tudo, sempre tudo vai para... Aliás, a gente começa a ver quem vive o Kung Fu de verdade, não só a parte luta, essa coisa externa, vai começando a direcionar ou a reconhecer o quanto aquilo é que traz... Seja alunos, seja clientes, várias coisas já aconteceram por causa desse caminho, digamos assim, o caminho do Kung Fu, que tem, hoje em dia é muito popular, mas quem levar a fundo mesmo, ele é uma filosofia, né? Ele é quase uma religião, não é religião, mas é o teu caminho vai passar por aquilo ali. Então, eu senti essa necessidade, conforme algumas pessoas falavam algumas coisas, de dar essa contribuição, quase que um aconselhamento de amigo por fora, né? É como o reiki. O reiki, a gente não cobra para fazer reiki. Eu não sei se alguém cobra exatamente. Eu não lembro de pegar, não, vou fazer só uma sessão de reiki. A gente faz uma série de procedimentos e o reiki está ali como um bônus. E até para quem não conhece, o reiki ele não tem que ser tão entendido conscientemente. O reiki, para mim, pelo menos, o que eu entendi, o que eu aplico, é uma questão de ligação mesmo. Ali o que é? É amor. Né? Eu estou ali ligado com algo que a gente costuma dar nomes, mas é amor. Então, enfim, o Kung Fu ele começou a querer voltar à cena, digamos. Então, hoje em dia, não é mais tão só específico. Por exemplo, a gente trabalha muito interdisciplinar, né? Então, geralmente a pessoa já faz algum tratamento. E hoje em dia, quem me procura, já procura por causa dessa mistura. É um pouco da numerologia, é um pouco do aconselhamento, do caminho, da filosofia, do Kung Fu, a parte hipnose, mas, por exemplo, tem um casal jovem, aquela tensão toda, porque a nossa vida, culturalmente, a gente não é preparado realmente para as parcerias, para a realidade da vida, né? Quem está ali tem aquela sensação do amor, a sensação da paixão, digamos assim, então parece que tudo se apaga. Mas por causa de problemas, até de enfrentamento da vida, a pessoa começa a ter outros, aí vai desencadear em outra coisa. É um ataque de pânico, né? Outros problemas que, na verdade, o que eu tento primeiro, hoje em dia, é ir na raiz. Às vezes, como a hipnose ela também pode ser falada, a gente ali, eu estou num processo, numa ocasião, onde a pessoa está já predisposta. Senão, nem me procura hoje em dia. Essa é outra vantagem. Antigamente na clínica vem os indicados, sim, mas vem pessoas diversas. Hoje em dia, quem vai, já vai. A hipnose ela tem um pouco isso. É como um amigo que vai te dar um conselho e aquele que tu não confia, o que tu confia. O que tu confia, tu se abre mais para receber a informação. Então é um pouco assim. Muitas vezes é uma conversa, uma extensa conversa. A gente fica 3 horas
mas onde está tudo, onde eu começo pegando por todas as áreas, sem me meter num tratamento ou outro. É mais um reconhecimento de vida. E isso o que é? Não é uma opinião do Guga. São fatos que o Guga leva por esse caminho do equilíbrio, o caminho da adaptação, o caminho de ver a realidade. Por exemplo, o nosso Kung Fu, ele não é um treinamento de movimentos 1, 2, 3. Vem um soco, eu defendo e faço agora isso e faço aquilo, que é comum e também funciona, só que ele é limitado, né? Ele é, digamos, ele é mais pragmático. Aquele movimento, se vem um soco aqui, eu faço isso, faço aquilo. O nosso não, é adaptação ao que está acontecendo. Então, o Kung Fu, eu não estou preocupado se vai vir um soco, se vai vir um chute. Eu sei que tem um assento aqui, eu sei que tem um monitor aqui, tem uma parede, isso é pontudo, aqui é pontudo. Então, conforme vem, e outra coisa é o processo mental. O processo no Kung Fu a gente tem que buscar o equilíbrio, mas deixando claro que não é a perfeição. Não é que o Guga agora, eu posso pegar a mesma ferramenta que eu faço com qualquer outra pessoa, passar para outra e aquela pessoa dá um up, mais até do que o próprio mestre, digamos assim. Porque eu acredito que esse tipo de conhecimento, esse tipo de busca, ele se molda na pessoa. Então não é, eu posso saber mais sobre um conteúdo do que o outro, mas não quer dizer que a capacidade daquele, eu posso passar para ele, a capacidade evolui, sabe? Eu tenho clientes e alunos que são extraordinários, sabe? Que tu não consegue ver onde vai parar, porque eles têm um objetivo próprio, eles têm um caminho. Você não mexe com o caminho da pessoa, não mexe com as escolhas, mexe com o processo como elas fazem as escolhas. É como lá no interior onde estou agora, a gente ouve, claro, tem as pessoas que amam o local, tem as pessoas que vão para o local e tem as pessoas que querem sair do local. Então, vamos supor que eu vou atender uma pessoa dessa, com essa base toda, mais do Kung Fu, sem tanto a opinião pessoal mundana, uma opinião pessoal, mas técnica até, né, se for pensar. A pessoa vai embora porque aqui é lugar pequeno, porque o bonito lá fora é a cidade grande, onde tem prédios, é isso, tem shopping centers. Então, o problema não é a pessoa sair da cidade, é o porquê que ela está saindo da cidade. Se o meu trabalho que é ajudar ela mesmo rever. Então, se ela reviu tudo, não, eu saí porque eu quero cursar tal coisa não tem aqui, ou só por uma questão que agora eu acho que eu vou para outro lugar, eu sinto a necessidade. Agora quando a pessoa vai, não, porque aqui não tem nada, porque não sei o quê, porque aí já perdeu, ou a pessoa quer ser famosa. Por quê? Né? Então, tem que ter um porquê. Assim, por que quer? Primeiro, se não tiver um porquê, falta motivação em alguns momentos, ou a pessoa pode engajar numa motivação errada. Então, tudo isso é Kung Fu. A pessoa quer ser famosa e deu. Então, ela abandona tudo e não liga mais para ninguém, vai deixando, não quer saber de nada, só tem aquele foco. O foco é importante, mas cadê o equilíbrio? A pessoa não vive de uma coisa só. Então, quem sabe ela chega num ponto onde ela está famosa, rica e não tem mais nada. Daí vão culpar que os famosos e ricos não vale a pena porque eles não têm nada, não têm amigos. Não. Quantos aí a gente vai conhecendo pessoas que nem são famosas, mas tem uma situação altamente estável, só que construiu aquilo com toda uma base em volta. E aquele que vai atrás só de algo da mídia, ou algo de fora, algo externo, e quando para lá, acabou, não tem mais nada. Então, no fundo, o Kung Fu, ele quer te trazer para um caminho equilibrado, que nunca vai ser perfeito, né? Ele vai ser desenvolvido. E eu não consigo ver botão de stop. A pessoa pode parar de se desenvolver, mas ela, mesmo parada, está acontecendo algo sempre. O mundo não está parado em volta. Então, é aquilo que a gente falou no início, a evolução ela está sempre continuando. Então, o Kung Fu vai te ajudar o quê? A equilibrar, pesar, adaptar. Não é, agora tenho isso. Então, a pessoa às vezes está no objetivo, de repente chegou num ponto que ela tem que fazer outra coisa. E aí só que às vezes ela tem que fazer aquela coisa durante 3 anos, 5 anos, cada situação é diferente. Então ela pode achar que aqueles 5 anos são de atraso,
de queda, e às vezes aquilo ali ela está só adquirindo ferramentas, ou é só uma parte. A estrada às vezes tem buracos, né? Só que se o buraco não furar o pneu, ele não vai contar tanto assim, ele vai se sentir mais como uma sacudida, né? Então é mais ou menos isso, é tentar colocar as coisas no eixo, mas não o eixo do Guga, é a pessoa. Então depois de um tempo a gente fica quase que um consultor. Mais tempos em tempos a pessoa quer tirar uma dúvida aqui. No início, às vezes, quando tem um problema definido, é muito intensivo. E depois, não, perca um pouquinho, né, digamos, a gente perde um pouquinho no bolso, mas uma parte do trabalho, uma parte do ganho desse trabalho é isso. É saber que a pessoa, junto, como eu falei, a pessoa também faz outras coisas. Então, só que a mistura daquilo ali, a intenção não é ser único, é ser útil, talvez. E você, ao aplicar todas essas técnicas que você aplica no pessoal que te procura, você faz isso sobre a forma de atendimentos individuais, de cursos, de workshops? Como é que funciona a coisa? Isso varia, né? O atendimento pessoal é o mais... Só que, por exemplo, se eu tenho um aluno especificamente de Kung Fu, hoje em dia está cada vez ficando menos específico, como eu falei. Quem quer o Kung Fu ainda tem muito aquela procura, só pela arte, só pela luta. Mas quem se interessa a longo prazo é aquele que tira algo mais. É aquele que sente que mexeu com energia, aquele que sente que levou aquilo. Porque o que eu ensino, sinceramente, eu não consigo entender alguém que vai treinar uma arte marcial para lutar, a não ser que ele queira ser competidor, apesar do nosso não é muito para competição. Aí sim. Agora, uma pessoa chegar a um ponto da vida que querer aprender a lutar para sair, para usar, não tem muito nexo para quem pratica Kung Fu. O teu nexo, a tua felicidade é não fazer. Aí que é o interessante. Eu passei por uma experiência, a vida sempre vai nos dando assim, ferramentas e provas, enfim. E eu tenho um processo mental que a gente vai para calma, tenta ir para calma. Eu fui um cara muito nervoso na adolescência, brabo, muita energia. Então, o Kung Fu também já ajuda um pouco nisso. Um pouco, muito. Mas, enfim, sempre que acontecia alguma coisa, eu conseguia ter uma calma, até resolver mais ou menos em paz. Mas depois ficava aquela coisa, nossa, mas como eu queria... Já imaginava os 300 modos que eu poderia arrancar a cabeça do sujeito do corpo, né? E como eu sou músico também, a gente tem uma banda, até minha esposa me acompanha nesse grupo. Eu tenho um grupo que ele é cover só da banda The Doors, dos anos 60. E uma vez a gente foi tocar aqui na Lagoa da Conceição, paramos o carro, enfim, o vento, a minha esposa foi abrir a porta, o vento abriu, a porta bateu no carro do lado. E eu nem vi, eu estava no carona, preparando para entrar. Era um show até caracterizado nesse dia. Até eu entender o que estava acontecendo, tinha 2 marmanjos querendo bater na minha mulher pequenininha. E mais bravos e bravos e bravos. E eu, naquele momento ali, são segundos, mas o Kung Fu ele é adaptação. Então, eu tinha que pensar no show, isso tudo em segundos. Não é bem, chega um ponto que não é um pensar, é automático, mas é um processo aonde a hipnose ajuda muito a enraizar o processo. Por isso que agregou muito bem ao Kung Fu. Mas eu tinha que pensar, os músicos dependiam de mim, né? Eu era o cantor principal, não tinha outro grupo, não sei se pode falar o nome da casa, no John Bull, que querendo ou não é uma casa mais importante de rock daqui. Daí, se eu ali invento de ser só o professor de Kung Fu, primeiro, eu posso ser o melhor que for, nada está garantido, eu posso me dar mal. O Ayrton Senna num dia não bateu no muro, então é mais ou menos isso. Em segundos, a gente tem que entrar no foco mental de calma. Então é o show, é a casa noturna, são os pagantes que compraram ingresso para um show específico, é o produtor do evento. Ou seja, é a integridade minha física, integridade da minha mulher física, integridade das pessoas, porque eu também não quero acabar meia-noite que eu saí para fazer arte e voltar porque eu machuquei alguém, enfim, né? Então, aquele dia foi um dia chave para isso que eu já venho estudando há tempo. Eu foquei do mesmo modo que eu focaria para me defender, para fazer, e aí acabou.
simplesmente acabou, assim, magicamente, é como se a realidade mudou, assim. Mas do nada. É algo, eu cheguei só, explanei poucas palavras sobre isso, assim, cara, pô, tem um show agora, enfim, assim, mas foi muito rápido, uma coisa que estava fervendo. Ah, tá bom. Deu, acabou, nunca fomos procurados para, não sei se chegou a dar algum dano, algum amassadinho na porta. Então aí a gente também começa a ver na prática a que ponto pode chegar uma calma interna. Eu ainda estou, né, engatinhando, claro, mas imagina o ponto que... É isso que você está passando para as pessoas, como controlar as emoções. Também, mas no fundo por quê? Porque eu acredito que é uma base por trás, ajuda. Eu não tenho prazer nenhum em bater em alunos, enfim. A gente faz demonstração porque há necessidade. Agora, quando eu vou fazer, eu tenho que estar... Aí é onde entra essas ferramentas, né? Eu tenho que estar mentalmente... Não, eu preciso passar esse conhecimento, eu preciso causar esse impacto, enfim. É algo que vem antes. Porque se eu não tiver isso, eu acredito que posso até me dar mal numa luta. Então, nem tudo é a técnica. Certo. E me diga uma coisa, você está morando agora em Itapema? Não. Perdão, Urupema. E lá em Urupema, as pessoas te procuram lá na tua residência, né? No teu sítio lá? Eu vou no... Ou então, quem te procura, você vai dar atendimento a domicílio, é isso então? Atualmente as aulas, atendimentos, e aí eu participo mais da cidade como professor de música, enfim, culturalmente... Você é multidisciplinar. E aqui em Florianópolis eu sei que você também atende. Aqui, basicamente, a maior parte ainda de atendimentos terapêuticos são aqui, né? E aí você atende aonde? Aqui também, hoje em dia eu estou fazendo domicílio justamente porque eu teria que ter um local. E eu teria que ter um local, eu preciso de... Eu não sei o tempo que vai levar. É como foi a adaptabilidade, né? Uma conversa pode ser de 1 hora, difícil, mas já passamos 3 horas de conversa que não foi sentido o tempo. Então, tudo depende da necessidade do dia. E às vezes a pessoa também, hoje em dia, os clientes preferem, eu acredito, assim. Porque a gente precisa aplicar um reiki ou fazer uma hipnose mais profunda, já está num ambiente da própria pessoa mesmo. Muito bem. Olha, eu peço à produção que coloque os dados de como encontrar o nosso amigo Guga de Lima para aqueles que estiverem interessados em conversar com ele e, quem sabe, se tratar com ele, alguma coisa que precise de tratamento. Ele tem várias ferramentas, várias técnicas, e também as pessoas que quiserem, digamos, estudar com ele, porque ele tem uma vivência que ele quer repartir com todos. Então, telespectadores, se o que o nosso convidado Guga de Lima disse faz sentido para vocês e vocês se sentiram tocados pelas necessidades que ele mostrou, que as pessoas comumente sentem, está aí, telefone e e-mail do Guga de Lima. Guga, olha, eu gostei muito do que você me disse, vejo que você é uma pessoa esforçada, estudiosa, pesquisadora, que bota a mão na massa sem medo, porque você quer alcançar objetivos, isso é muito bom. Então, isso me lembra muito um velho ditado que diz: eu não me arrependo das decisões certas ou erradas que eu tomei na minha vida. As decisões certas me trouxeram vitórias. As erradas me trouxeram experiência, que aí com a experiência eu usei de maneira certa e me trouxeram novas vitórias. O que eu me arrependo, sim, é das decisões que eu deixei de tomar. Então, meu amigo, você tomou as suas decisões e está no caminho. E os telespectadores que estão aí na dúvida existencial, toma ou não toma? Tomem, o que é que vocês têm a perder? Conversem com ele, mostrem para ele as suas necessidades. Quem sabe ele não mostra um caminho
que, quem sabe, vocês seguindo, vocês não podem se sentir mais plenos, completos, harmônicos, felizes. A ideia é essa. Guga, estamos chegando ao fim do nosso programa. Lastimavelmente, eu tenho que me despedir de você e dos telespectadores. Mas eu sei que você ainda tem outras atividades importantes sobre as quais eu ainda quero que você me explique direitinho. Então você já fica convidado para um outro programa falar dessa vez sobre outra característica tua, outra atividade tua, tão importante quanto essa, com certeza. Então, te agradeço, recebo o meu cordial abraço e aos telespectadores, esperando que tenham gostado do programa, marcamos uma nova oportunidade de nos encontrarmos semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Meu cordial abraço e até lá!